Olá, é um prazer enorme receber você nesse curso Como Lidar com Pessoas Difíceis. Eu sou Diogo Hudson, sou coach, sou profissional de desenvolvimento humano, onde eu treino pessoas e levo pessoas a se desenvolverem e atingirem o melhor dos seus resultados. Eu faço com que as pessoas aumentem o desempenho, atingindo a alta performance. E a gente vai ver aqui que uma das formas é lidando com os outros. Algumas técnicas de coaching, de gestão de pessoas serão passadas para você, para que você possa ter o melhor aproveitamento dessas técnicas no seu dia a dia profissional ou pessoal, porque afinal de contas, pessoas difíceis estão em toda parte. Não é isso? Às vezes dentro de casa, às vezes no relacionamento afetivo, a pessoa é muito difícil, ela só quer para ela fica o tempo inteiro querendo mudar você, você fica o tempo inteiro querendo mudar ela, e os conflitos vão acontecendo. Da mesma forma, dentro do ambiente de trabalho, às vezes as pessoas não conseguem dialogar bem, não conseguem se comunicar bem, porque são pessoas difíceis, pessoas que não aceitam, pessoas às vezes muito egoístas, pessoas que sabem tudo. E a gente vai ver aqui alguns perfis de pessoas difíceis, tá? A gente vai trabalhar como lidar com pessoas difíceis e eu vou já compartilhar aí os meus slides com você. Então pode ver aí os slides, como lidar com pessoas difíceis. Bom, esse é o tema que a gente vai trabalhar. E para a gente começar aqui, como que a gente pode lidar com pessoas difíceis e como que a gente pode solucionar conflitos? Gostaria que você fizesse essa reflexão. Gostaria que você pensasse aí algumas pessoas difíceis que você tem aí na sua vida. Gostaria que você pensasse como é que você lidar com elas. Por exemplo, uma pessoa difícil que é muito grosseira. Quando uma pessoa difícil vem com grosseria ou vem gritando, será que para lidar bem com ela é só gritar igual a ela? O que você pode fazer para lidar com uma pessoa difícil? Por exemplo, aquela pessoa que não dá o braço a torcer, que ela sabe que ela está errada, que ela sabe que tem uma outra resposta melhor, que a solução não veio dela e ela vai lá e fala que ela que pensou naquilo, ela fala que ela que conseguiu encontrar aquelas respostas. Então, como é que você lidar com essas pessoas, né? Como é lidar com pessoas difíceis? Bom, eu estou aqui na Índia e aqui na Índia eu estou na cidade de Pune, né? E uma das formas de você lidar com as pessoas difíceis é fazer o que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou no curso de meditação, né? E a meditação ela te ajuda muito a lidar com as pessoas, porque quando você escuta as pessoas e você só vê o seu lado, provavelmente você vai discutir sempre por uma razão. Quando você escuta o lado das pessoas, você vai discutir não pela tua razão, mas pela felicidade. Tem pessoas que discutem pela própria razão, tem pessoas que discutem para felicidade. Sabe por quê? Às vezes você discute por uma coisa que não tem o menor valor. E às vezes, vai te dar muito mais felicidade você perder a razão ali naquele momento, porque você vai ter a tua paz, você vai ter outras oportunidades para você fazer outras coisas, mas não, tem pessoas que ficam discutindo por coisas que não têm a menor importância. Eu vou contar a história de uma cliente minha. Essa cliente minha, ela tinha uma irmã, ela tem uma irmã, né? As duas trabalham juntas, sendo que ela toca um negócio, é um negócio da família, né? Ela herdou, as duas herdaram dos pais, mas ela toca o negócio e todos os dias ela está presente, ela vai trabalhar sábado, vai trabalhar domingo, e a irmã vai 2 vezes por semana, chega 4 horas da tarde, sai 6 horas da tarde. As duas ganham o mesmo salário. Se você fosse raciocinar pela razão, a razão diria que ela deveria discutir com a irmã, porque ela trabalha muito mais do que a irmã. Só que, quando você trabalha a felicidade, né, é a opinião dela. Ela falou o seguinte: olha, Diogo, eu não discuto com a minha irmã por uma razão muito simples. Eu sinto que o que eu ganho dá para me sustentar, eu sou feliz com o que eu ganho, e se eu tirar o dela, vai dar uma discussão que vai ser para mim a infelicidade. Eu não quero discutir com a minha irmã. Então, muitas vezes a gente abre discussões que não são para nossa felicidade, são buscando apenas a nossa razão, a nossa própria razão.
E isso faz com que a gente se desgaste, isso faz com que a gente perca energia, com que a gente perca tempo. E muitas vezes esses conflitos fazem até com que a gente perca dinheiro. Então eu vou falar com você sobre como lidar com pessoas difíceis. Então, a gente teve um pequeno debate agora no início, como introdução, mas eu quero passar para você exatamente os assuntos que eu vou tratar com você no decorrer aqui desse curso, tá? Assuntos. O primeiro assunto vai ser como identificar os perfis das pessoas difíceis, né? Como identificar os perfis das pessoas difíceis. A gente vai ver aí que existem vários perfis e eu vou te mostrar o passo a passo de como identificá-los. Segundo, como as pessoas difíceis geram conflitos, né? Você já percebeu que as pessoas difíceis sempre vão querer te irritar? E é muito difícil ganhar uma discussão com uma pessoa difícil? Pois é, eu vou te mostrar isso aqui. Como é que funcionam esses perfis e como é que essas pessoas geram conflitos, tá? Eu trouxe aqui um case de um escritório de contabilidade, tá? Eu vou falar para vocês sobre esse escritório e depois eu vou falar sobre como desenvolver pessoas difíceis, tá? Como desenvolver pessoas difíceis. Então, para a gente começar aí efetivamente o nosso tema, como é que a gente identifica os perfis das pessoas difíceis, né? Eu vou falar aí ponto a ponto cada um dos perfis e você vai ver aí que no decorrer da sua vida você já conseguiu encontrar vários desses perfis. Inclusive, alguns deles habitam o seu ambiente de trabalho ou habitam o seu ambiente do lar, né, da sua casa. Você vai ver aí. Então, como identificar os perfis das pessoas difíceis? Primeiro perfil são os hostis, são os irritáveis, né? Não sei se você já viu aquela pessoa que sai gritando, né? Ela sai da sala dela e vai gritando com todo mundo. Não sei se você já viu esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que grita, que fala alto, que quer falar mais alto que todo mundo, que chama a atenção do outro na frente de todo mundo, que grita, né? Que fala mal do outro na frente de todo mundo. Esse perfil de pessoa é o perfil da pessoa hostil, né? Da pessoa que é grosseira, que ela quer mandar, ela quer falar mais alto, ela quer falar mais grosso, né? Esse tipo de pessoa tem esse tipo de reação porque geralmente, não é sempre, mas geralmente, as pessoas que se comportam dessa forma têm um grande complexo de inferioridade. Então, para elas não se sentirem inferiores, elas gritam, elas falam mais alto, né? E isso tudo tem um propósito, tem um porquê. Porque essas pessoas, elas geralmente têm inveja, têm raiva de alguma coisa que está acontecendo. Então, para poder suprir isso, elas gritam, falam mais alto e elas tentam menosprezar a outra pessoa, para que a outra pessoa fique lá embaixo e ela se sinta superior. Será que já aconteceu de você se encontrar com alguém assim, ou de trabalhar com alguém assim, ou ter alguém assim na sua família? Será? Será? Então, vamos seguir para o segundo perfil de pessoas difíceis, né? Como lidar com pessoas difíceis? Vamos ao segundo perfil de pessoas difíceis. O segundo perfil de pessoas difíceis são pessoas petulantes, pessoas presunçosas, sabe? As pessoas petulantes e presunçosas são aquelas pessoas que o tempo inteiro elas buscam significância, elas tentam dominar, elas tentam controlar, né? Você já teve numa rodinha assim de conversa onde uma pessoa só fala, ela só fala, e ela só fala dela mesma? Já aconteceu isso? De, por exemplo, as pessoas da roda estão falando sobre um restaurante e de repente ela fala, não, mas o melhor restaurante é o que eu fui na noite passada, porque tinha melhor comida, porque tinha melhor ambiente, porque tinha o melhor atendimento. Então ela continua falando dela. Aí outra pessoa puxa um outro assunto. Ah, meu filho mudou de escola. Mas a escola do meu filho é a melhor de todas. Aí ela volta o assunto para ela. Ela quer sempre chamar a atenção, né? Por que essas pessoas fazem isso, né? Por que as pessoas presunçosas elas fazem isso? Por que elas têm essa característica? Porque geralmente elas lutam pela significância, elas querem ser reconhecidas, né? E elas tentam o tempo inteiro dominar e controlar o ambiente, né? Isso é o perfil das pessoas presunçosas e petulantes. Próximo perfil de pessoas difíceis são pessoas mentirosas e pessoas dissimuladas, né? As pessoas dissimuladas e mentirosas são pessoas que agem na covardia. Elas trabalham o tempo inteiro tentando corromper e tentando jogar. Já aconteceu com você
de uma pessoa falar na tua frente, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? E aí fala na frente das outras pessoas, te elogia até. Quando chega numa sala de reuniões, ou quando chega num momento mais delicado, essa pessoa vai e começa a mentir, ela começa a dissimular, ela começa a falar tudo ao contrário só para poder ela ficar na sua frente. Já aconteceu isso? Já aconteceu em algum momento de uma pessoa mentir só para se beneficiar da situação? Pois é, esse tipo de pessoas são pessoas mentirosas, né? E as pessoas mentirosas fazem isso, mentem, né? São dissimuladas para poder corromper, para poder jogar, porque no fundo elas são bem covardes. Né? Esse é o tipo de característica, a característica da covardia. Ela não fala a verdade porque ela acredita que mentindo é mais fácil dela conseguir um benefício para ela mesma. Né? Então, pessoas mentirosas e dissimuladas. Outra característica são pessoas espertas e manipuladoras, aquelas pessoas que escondem os sentimentos, elas ficam tentando tirar vantagem de tudo, elas ficam tentando usar, né? Usar a outra pessoa, elas ficam tentando esconder os sentimentos, elas ficam o tempo inteiro buscando essa coisa de serem espertas, de serem manipuladoras, né? Então, elas escondem os sentimentos e ficam tentando jogar mesmo, elas ficam tentando tirar vantagem, são pessoas interesseiras, né? E você já reparou que as pessoas espertas e manipuladoras, elas te pegam quando você menos está esperando? Pois é, e uma das coisas que você deve fazer é sempre observar, observar. Por que essa pessoa está fazendo isso desse jeito, dessa forma, né? As pessoas espertas e manipuladoras têm essa característica, né? Outro perfil de pessoas, pessoas rudes ou grosseiras. Pessoas rudes ou grosseiras são pessoas que são regidas pela ignorância, né? Então elas são muito de desprezar ou de insultar. E quando eu falo ignorância, não é burrice. Ignorância é a falta do conhecimento, é, é a falta de interesse em conhecer, né? Ignorância é de ignorar, é de desprezar, é de insultar. Então, eu vou te dar alguns exemplos que já aconteceram comigo. Uma vez eu cheguei, né, no Nordeste, eu estava indo me hospedar num hotel para fazer depois um trabalho, e aí eu cheguei nesse hotel, e quando eu cheguei no hotel, eu fui para o quarto, né, eu preenchi lá o check-in do hotel, fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu notei que eu tinha esquecido a pasta de dente. Aí eu liguei para a recepção e eu falei, olha, você tem pasta de dente aí para vender? Porque eu esqueci a minha. E aí a pessoa da recepção virou e falou assim, olha só, aqui não é supermercado não, hein? Pegou e desligou o telefone. Desculpa. A pessoa foi e desligou o telefone. Então, assim, a pessoa é rude e grosseira, mas é por ignorância, é por ignorar. Ela não está fazendo aquilo de propósito comigo, né? E você pode perceber que tem uma série de pessoas que se comportam desse jeito, e muitas vezes elas não estão fazendo isso de forma pessoal com você. Ela simplesmente está fazendo isso por uma razão de ignorar o conhecimento, né? Vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo. Eu, uma vez, estava comendo uma pizza, né? E aí eu estava tentando cortar com a faca que tinham me dado, que o garçom tinha trazido, e eu chamei o garçom e falei, olha, você pode trazer uma outra faca, por favor, que essa faca não está cortando? O garçom virou e falou assim, como é que é? Falou exatamente assim, aí pegou a faca, olhou a faca para a luz assim, colocou a faca na luz assim, falou assim, meu amigo, essa faca está cortando sim. Então, assim, pessoa rude, pessoa grosseira, mas ele não estava fazendo aquilo pessoal contra mim, você entende? E eu quero fazer uma reflexão com você. Às vezes as pessoas que passam na nossa vida, as pessoas que às vezes agem com a gente de uma forma muito grosseira, né? Mas essas pessoas nem sempre estão fazendo isso pessoalmente contra você. Às vezes não é contra você. Às vezes a pessoa está vivendo um momento dela. Uma vez eu fiz uma brincadeira com uma aluna no meio de um curso e ela foi e me respondeu de uma maneira totalmente grosseira e ela saiu. E quando eu fiz a brincadeira nem foi pejorativa, nem teve nada demais. Mas ela foi, me tratou mal e saiu da sala. Eu falei, poxa, eu não vou alimentar, né? Já que ela saiu da sala, vou esperar para ver o que vai acontecer.
No intervalo, ela voltou na sala e me pediu desculpas. Ela falou que ela estava super mal, ela estava com uma questão emocional para resolver, né? E aí ela me pediu desculpas. Eu falei, não, sem problema, eu só estava querendo brincar, né? Ter um pouco de bom humor aí. E ela se desculpou e tudo bem. Hoje em dia ela é muito minha amiga. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque é o tipo de situação onde às vezes a gente não está vendo o lado do outro, né? Se eu fosse só pelo meu lado, poxa, eu fiz uma brincadeira comum, qualquer pessoa acharia graça, seria legal, mas talvez ela estivesse passando por uma questão muito séria, né? E ela fez isso, não foi contra mim. E às vezes a gente toma umas patadas de algumas pessoas, né? A gente acha que é contra a gente, mas às vezes a pessoa está vivendo uma situação que é ela com ela mesma. E aí ela dá a patata porque você apareceu no caminho. Mas se você leva tudo como pessoal, olha, eu vou te falar, você vai passar a ter muito problema, principalmente no seu ambiente de trabalho. Porque ambiente de trabalho é para você ver como uma questão profissional, você tem que saber separar. E poucas pessoas sabem separar. E por não saber separar, tem pessoas que trabalham uma do lado da outra, uma querendo matar a outra. Às vezes até ri, às vezes dá tapinha nas costas, né? Mas tem raiva profunda da outra pessoa. Então, como lidar com pessoas difíceis? Você viu aí mais um tipo de característica de comportamento. Vamos ver mais uma característica de comportamento aí. Então, falamos aí sobre os rudes e grosseiros. Outro tipo de características, as pessoas egocêntricas e egoístas, né? O fato da pessoa ser egocêntrica e egoísta é muito pela vaidade, né? Pela vaidade da pessoa. A vaidade dela se achar melhor, dela se achar a única dona da razão, né? E o objetivo dela ser egoísta é ela querer se exibir, ela querer se intrometer, né? A pessoa que é muito egoísta, ela vai querer passar na frente de todo mundo, né? E eu não sei se já aconteceu isso, né? Pessoas que falam assim, olha, eu tive uma ideia, e na verdade essa ideia não é dessa pessoa, essa ideia é de outra pessoa, né? A pessoa se apropria de um projeto, se apropria de uma ideia, né? Porque são egocêntricas, porque são vaidosas, né? O egocentrismo vem muito da vaidade. Olha, eu faço do meu jeito e ninguém faz igual. Isso é um fator de grande prejuízo, né? Porque, por exemplo, as pessoas que são muito egocêntricas são centralizadores. E aí perdem a oportunidade de delegar trabalho, terminam centralizando tudo em si mesmo, acumulam muita tarefa, né? Então, isso é uma outra característica de pessoas difíceis, né? As pessoas egocêntricas. Outro tipo de pessoas difíceis são pessoas procrastinadoras. Aquelas pessoas inseguras, né? Aquelas pessoas que têm uma baixa autoestima e elas são muito embasadas no perfeccionismo e no medo de errar, né? As pessoas que procrastinam, que são inseguras, elas são muito baseadas no perfeccionismo e no medo de errar. E aí eu vou falar uma coisa para você. Pode ser que esse medo de errar seja uma vaidade? Talvez seja. Pense nisso. Né? Às vezes a gente tem um medo de errar porque a gente não quer lidar com o fracasso. E isso é uma vaidade, porque todos nós vamos viver o fracasso em algum momento. Algum erro, alguma coisa que não deu como planejado, né? Então, a gente não saber lidar com o fracasso é a grande vaidade, é uma grande vaidade. Então, a gente tem que saber lidar com o fracasso. E daí o medo de errar, pela vaidade de você não querer errar, não querer lidar com o fracasso, né? E a grande questão é a seguinte: quando a gente tem essa vaidade, a gente perde grandes oportunidades. Eu conheço pessoas, às vezes, que têm um potencial enorme, sabe? Às vezes, pessoas para serem empresários bem-sucedidos e têm medo de arriscar. Ou então, às vezes, pessoas que vão querer trocar de carreira para uma carreira melhor e não se arriscam, sabe? Um medo de errar, um medo de correr risco. E existem pessoas que são bem difíceis em relação a isso, né? Essa característica de comportamento, né, pessoas procrastinadoras e inseguras, é muito comum. E isso revela uma baixa autoestima na maioria dos casos. Não é sempre, mas na maioria dos casos, né? E quando eu te falo aí baixa autoestima, é muito simples. É a pessoa não ter a atitude de escolher, né? Já viu aquela pessoa que você sai para almoçar ou sai para jantar e fala assim, ei, o que você quer comer? Escolhe aí. Aí a pessoa fala assim, não, escolhe você. Tá, então eu vou escolher a comida. Beleza, escolhi. Eu quero comer frango.
E o que é que você quer beber? Ah, escolhe você, né? Então, assim, a pessoa não toma decisão, ela fica insegura, né? Eu sempre falo que as pessoas inseguras são as pessoas do mais, do talvez, do todavia, mas não são as pessoas do sim, né? As pessoas do sim são completamente diferentes. Bom, esse foi um outro tipo de comportamento, né? Vamos a mais um. Pessoas rígidas ou inflexíveis, né? São pessoas muito apegadas, muito ligadas ao apego, né? Pessoas que não se adaptam, né? Não criam. São pessoas muito rígidas, muito inflexíveis, né? Geralmente são aquelas pessoas mais conservadoras, né? São pessoas, são pessoas apegadas, né, aos resultados anteriores, né? Por exemplo, quando você trabalha em algumas repartições públicas, né, o medo de errar é tão grande que a pessoa se mantém rígida ali, né? Ah, não, não, deixa assim mesmo, do mesmo jeito. Não é toda repartição pública, não, tá? Por favor. Não estou falando toda repartição pública, não, mas tem algumas repartições públicas que são assim, são inflexíveis, né? E a pessoa, eles acham que não podem se adaptar, né? São inflexíveis, né? Vou dar um exemplo de característica assim, são as repartições militares, né? Não, olha só, tem que ser assim, desse jeito, assim, dessa forma, assim, são rígidas, são inflexíveis, né? Olha, se você quer mudar, então vá para outro lugar, porque aqui não vai mudar nada, não. E eu te falo o seguinte, alguns tipos de liderança militares, né, não tem como ser de outro jeito, porque imagina assim, olha, são 6 horas da manhã, estão metralhando aqui essa parte e você pode ser flexível aí, acordar a hora que for, né? Você pode seguir o comando que for, não dá, né? Porque dependendo do tipo de liderança, tem que ter uma disciplina muito grande, muito inflexível, né? Porém, dependendo do lugar onde você trabalha, né? Se você não trabalha na área militar, se você trabalha em uma outra área, às vezes, né, a falta de flexibilidade pode fazer pode gerar uma perda de cliente. A falta de flexibilidade pode gerar uma perda de um relacionamento, né? Uma perda de um cliente ou de um contrato. Então, é importante lidar com essa questão da flexibilidade, né? Então, vou dividir a minha tela mais uma vez aqui com você, para que a gente possa continuar aí compartilhando esse conhecimento. O próximo item tem a ver com outro comportamento, que são as pessoas caladas e observadoras, né? Você já percebeu que às vezes numa empresa, num ambiente de trabalho, tem pessoas que são muito caladas, né? E essas pessoas são caladas porque elas querem sempre ser bem vistas. Elas querem ser bem vistas. Elas têm um grande medo da exposição, né? Elas têm um grande medo de perder o controle. Por isso, tudo que elas falam, elas calculam, né? As pessoas caladas, né, e observadoras, elas calculam tudo, elas calculam o tempo inteiro o que elas vão fazer, como que elas vão agir, de que jeito que elas vão agir, né? E uma coisa que é interessante é que, assim, as pessoas que fazem alianças com pessoas caladas, geralmente quando você fala assim, pô, mas ela é muito calada, ela é estranha. Não, não é não. Ela é super legal, né? As pessoas caladas geralmente fazem alianças estratégicas, né? Então, assim, essas alianças fazem com que elas influenciem outras pessoas, né? Então, isso é uma outra característica. São pessoas caladas, né, e observadoras. Outra característica de pessoas difíceis, né, e últimas, são as pessoas críticas, as pessoas ranhetas. O que são as pessoas ranhetas? Aquelas que se vitimizam. Olha, eu não consegui porque foi muito difícil, foi muito complicado, o problema é do vizinho, o problema é que o mercado está complicado, né? Ela sempre coloca uma desculpa. O objetivo da pessoa crítica e ranheta é a pessoa que sempre quer jogar a responsabilidade, né? E o que ela usa para isso é sempre chantagear emocionalmente. Então, isso é o tipo de pessoa ranheta, aquela pessoa que é negativa, né? O negativista. Isso é o tipo de pessoa ranheta. Essa característica aí de comportamento que eu estou passando para você. E eu quero te fazer a seguinte pergunta, né? É, você já conviveu ou já trabalhou, né, com alguém com alguma dessas características? Você já trabalhou ou você já conviveu
com alguém que tenha alguma dessas características? Pois é, agora eu vou te fazer algumas perguntas. Você lembrou de outras pessoas nesse slide anterior, quando eu falei dessas características das pessoas difíceis? Pois é. Você lembrou de você mesmo? E aí eu te faço a seguinte pergunta: você é uma pessoa difícil? E deixa eu conversar um pouco com você. Você é uma pessoa difícil? Você é uma pessoa difícil? Deixa eu falar uma coisa com você. A maior parte do nosso tempo nós passamos tentando mudar as outras pessoas. Mas a partir do momento que a gente começa a mudança dentro de nós, você contagia as pessoas que estão ao seu redor e automaticamente elas mudam. Por isso, eu vou te convidar agora, nesse momento, para fazer um exercício com você. Um exercício importante. Pegue um papel e uma caneta ou pegue aí o arquivo de Word, abra aí o computador no arquivo de Word, tá? Vamos fazer um exercício aqui de aceitação, tá? De aceitação. Por que eu sou uma pessoa difícil? Então, eu quero que você assuma as principais características que atestam essa pergunta, por que eu sou uma pessoa difícil? E que você coloque 3 ações para melhorar, para poder mudar, tá? Então, vamos lá. Eu quero que você, recapitulando, eu quero que você coloque as características que atestam que você é uma pessoa difícil. Por exemplo, eu sou muito egoísta, eu sou muito vaidoso, eu sou muito rígido, né? Então coloca qualquer característica que ateste que você é uma pessoa difícil. E agora, coloque 3 ações para poder melhorar essa característica que te tornou ou que te torna difícil, né? Então, por exemplo, vamos imaginar assim, olha, uma característica que me torna difícil é que eu falo para todo mundo que vai dar errado. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Qual é a ação? Olha, uma das ações que eu posso fazer para melhorar isso é pesquisar mais antes de falar que vai dar errado. Então, eu sempre vou ler noticiário, sempre eu vou ver estatísticas. Pronto, acabou. Você já propôs algumas soluções diante daquilo que era um problema, tá? Vamos seguir, então, com o conteúdo. Então, eu falei aqui agora, você é uma pessoa difícil? Óbvio que você é uma pessoa difícil, todos nós somos. Por quê? Porque nós temos, de uma forma ou de outra, dentro da gente, algumas dessas características. E a gente tem que se comportar em alguns momentos com algumas dessas características. Vamos imaginar, tá? Apenas uma imaginação. Vamos imaginar que o seu filho está com algum problema de saúde, você pagou o plano de saúde e quando você chega no hospital, eles não liberam o plano de saúde para o seu filho usar. Você vai ser uma pessoa difícil? Vai. Você vai querer trabalhar dentro de você todos os seus comportamentos agressivos, né? Então, diante disso, você se torna uma pessoa difícil naquele momento com alguma dessas características. Portanto, você é uma pessoa difícil? Sim, você é uma pessoa difícil, né? E é importante essa reflexão e é importante trazer essa consciência, porque a partir do momento que nós nos vemos como pessoas difíceis, a gente vai saber lidar melhor com o outro, né? E saber lidar melhor com o outro é fundamental para qualquer tipo de convivência. Então vamos compartilhar aqui as telas para poder você agora ir para a parte da palestra que eu vou te dar técnicas importantes para poder você saber lidar bem com o outro. Em primeiro lugar, como é que as pessoas difíceis geram conflitos? Da onde que vêm os conflitos? Os conflitos começam com julgamentos, né? Rixas pessoais, por diferença cultural, por personalidade, diferença de raça, de nível educacional, por preconceitos. Então, às vezes, a gente cria tanto preconceito, a gente julga tanto, que a gente nem deixa as coisas acontecerem, né? Já acontece um conflito. Número 2, competição. Às vezes as pessoas competem por poder, por status, por recursos escassos, né? Então, a competição termina fazendo com que as pessoas difíceis se tornem cada vez mais difíceis, né? Número 3, desalinhamento de expectativas, né? Deixa eu olhar para você aqui para poder falar. Às vezes a pessoa,
né, ela não alinha a expectativa com você e ela fica achando que você está querendo passar ela para trás, né? E não é. Na verdade, é um alinhamento de expectativas. Eu sempre falo, todo o trabalho que você for fazer, alinhe a expectativa para que as duas partes recebam benefícios recíprocos, ok? Vamos para a próxima aí. Próxima dica aí para você lidar com pessoas difíceis. Vamos lá. As pessoas difíceis, elas geram conflitos também por desalinhamento de expectativas e, além disso, por divergência de crenças, valores, propósitos e objetivos, né? Quando eu falo crenças, eu falo de crenças fundamentais, né? Porque quando a gente está afastado das nossas crenças, que mais nos impulsionam, e dos nossos valores e objetivos, óbvio que vai ser muito mais difícil de lidar com outras pessoas, porque a gente vai estar isolado, né? Então, quando você trabalha numa empresa e você agrega, né, o conhecimento daquela empresa com um objetivo comum, que é um objetivo seu e daquela empresa, você consegue lidar com você mesmo, se aceitando mais e lidar melhor com o outro, né? Tendo um melhor relacionamento. Então, aqui é um outro ponto importante, né? A divergência de crenças, valores, propósitos e objetivos. Outro ponto, como as pessoas difíceis geram conflitos? Através de emoções não expressas ou expressas inadequadamente. Raiva, inveja, ciúme, apego, desconfiança. Eu vou explicar isso daqui através de um relacionamento afetivo, né? Quando o relacionamento afetivo começa, geralmente existe a síndrome do bonzinho. O que é a síndrome do bonzinho? As pessoas fazem tudo. Fazem até o que não gostam para poder ficar com o outro. Eu lembro um amigo meu que não gostava de carne. Ele não gostava de carne porque ele era vegetariano. E ele estava conhecendo uma menina e ela chamou ele na casa dela para poder jantar. E ela preparou um prato com carne, né? E mesmo ele não comendo carne, naquela noite, ele comeu carne só para agradar a outra pessoa. Então, assim, se você já começa qualquer relacionamento não sendo você, é óbvio que a tendência é que esse relacionamento não dê certo. E foi o que aconteceu com esse amigo meu. Ele fez isso, comeu carne, quando a menina descobriu que ele era vegetariano, ela falou, poxa, mas por que você não falou? Por que você não se posicionou? Né? E depois ela terminou que ela não ficou com ele, né? Eu ia falar que ela deu um chute naquele lugar dele, né? Deu um chute no bumbum dele, mas aqui eu vou falar para você que ela terminou e o relacionamento não quis ficar com ele. Então, diante disso, né, que eu estou falando aqui, é importante que você visualize o que causa conflito, né? O que faz uma pessoa difícil causar conflito, né? Então, outra coisa que causa são as emoções, né? Então, todo início de relacionamento tem muita síndrome do bonzinho, né? Depois tem a síndrome do malzinho, né? Que é aquela coisa assim, olha, aquele dia eu fui naquela festa, mas eu fiz isso por você. E aí coloca a culpa, né? Coloca a culpa no outro. Então é a síndrome do malzinho, né? E dentro disso também a pessoa começa a se rebelar, né? Olha, agora eu não quero mais, não aguento mais. Né? Eu já fiz isso, isso e isso por você e você não me deu nada em troca, né? Então, o não alinhamento de expectativas, né? E as emoções não expressas, elas geram muito conflitos, né? Outro ponto, direitos não atendidos, né? Quando aquilo que é lei não acontece, né? Por exemplo, você vê muito abuso de autoridade, né? Você vê, às vezes, abuso de autoridade não cumprindo a lei, né? Muito pelo contrário, abusando da própria autoridade em relação à lei. Isso você vê e causa muito conflito. E, por último, a falta de comunicação, as interpretações e os julgamentos, né? A gente julga o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro criando comparações, a gente está o tempo inteiro querendo falar que algo é melhor, que existe algo melhor, que nós somos melhores, né? Então, assim, a gente fica com essa coisa de que eu sou melhor que o outro, a gente fica com essa coisa de que ele não é o suficiente, e a gente causa um monte de conflitos com isso, né? Devido às nossas vaidades, nosso espírito de superioridade, então a gente tem muito conflito causado por isso tudo. E aí eu te faço a seguinte pergunta, depois disso tudo que eu falei, né? O que fazer diante de tantas questões
conflituosas, né? A primeira coisa é entender que pessoas difíceis são sempre previsíveis. Se ela fez uma coisa com você uma vez, ela tem uma tendência natural a repetir aquilo inúmeras vezes. Então você não pode ficar tentando enfrentar a pessoa. Você não pode ficar também na esperança de que a pessoa vá mudar. Você precisa tomar atitudes, né? Algumas atitudes importantes a serem tomadas. Olha que bacana essas dicas que eu vou dar para você. Olha que bacana essas dicas. Como desenvolver pessoas difíceis? Aplicando a filosofia do coaching na sua vida pessoal ou profissional. Se eu falar em coaching, coaching é uma metodologia que leva as pessoas a realizarem coisas e objetivos, né? E qual é a base? A base do trabalho do coaching em grupo, né? A primeira coisa é o pertencimento. O que é o pertencimento? Quanto mais você inclui as pessoas que estão se sentindo excluídas, mais você agrega valor a um grupo, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que está trabalhando chateada, que está lá isolada, quando você traz essa pessoa, você se fortalece, né? Então, assim, uma das coisas que faz com que você possa lidar melhor com as pessoas difíceis é exatamente isso, é o pertencimento, de trazer as pessoas para a sua tribo, de trazer as pessoas para esse pertencimento. Segundo ponto é a comunicação, né? A gente se comunica muito mal no nosso dia a dia, né? E uma das formas de você lidar com as pessoas difíceis é saber se comunicar. Por exemplo, uma pessoa que chega gritando, não adianta você gritar com essa pessoa, porque é uma tendência natural. Em algum momento essa pessoa vai se acalmar. E no momento que essa pessoa se acalma, você fala com ela de um jeito firme. Isso é um jeito de lidar com uma pessoa difícil. Uma outra pessoa também é muito difícil, aquela pessoa que faz sempre uma piadinha, né? É o debochado, ele faz sempre uma piadinha. Ele nunca fala o que ele quer falar. Ele está sempre jogando uma piadinha, está sempre jogando alguma coisa para poder ver se você fica irritado, né? Então, uma forma de mudar a comunicação é olhar no olho dessa pessoa e falar firme com ela. Porque se você despreza essa pessoa, ela vai ficar o tempo inteiro tentando te irritar, tá? Então, eu estou dando alguns exemplos aqui de como você pode se comunicar melhor, tá? Como que você faz para poder se comunicar melhor. Uma outra forma, né, de você também trabalhar aí a filosofia do coaching na sua vida pessoal e na sua vida profissional. É trabalhando a recompensa, né? Fazendo com que as pessoas se sintam importantes, né? Quando as pessoas se sentem importantes, nossa, elas param de criar conflitos, né? Não sei se você já reparou isso, né? Mas tem pessoas que não dão o braço a torcer, né? Ou então tem pessoas que o tempo inteiro elas falam que você é um idiota, você é um imbecil. E aí o que você faz? Você enche a bola delas. Você não vai concordar falando, olha, eu sou um imbecil mesmo, sou um idiota. Não, mas você fala, olha, eu falhei em uma parte aqui, mas você tem razão que eu falhei aqui. Quando você fala isso para a pessoa incha a bola, né? Ela infla. E isso faz com que você tenha muito mais argumentos para poder você trabalhar com a pessoa e talvez até mudar um posicionamento, uma opinião, né? Então é muito importante que você saiba lidar e saiba se comunicar com as pessoas, desde que elas fiquem infladas, né? Com que elas se sintam mais importantes e depois você vai lá e adota novas estratégias. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo num treinamento. Teve uma vez que eu estava falando com as pessoas num treinamento, estava perguntando, e aí, por que está valendo a pena fazer esse treinamento? Aí cada um foi respondendo coisas lindas. Nossa, eu adorei esse treinamento, para mim foi emocionante. E aí eu estava dentro de uma empresa fazendo um treinamento. E quando você vai fazer um treinamento numa empresa, principalmente como foi nesse caso, né? Principalmente como foi nesse caso, uma coisa que você faz é trabalhar para vencer a resistência das pessoas, porque nesse caso da empresa, eu estava dando um treinamento que começava às 7 horas da manhã, num feriado, Então, assim, você imagina como que essas pessoas estavam resistindo, né? Como elas não queriam fazer aquele treinamento. Eu fui lá fazer o treinamento com elas, só que o que aconteceu foi o seguinte, naquele momento ali eu tinha que ser um pouco mais rígido, porque quando você
é muito mole dando um treinamento, as pessoas não entram no treinamento. Então, quando eu perguntei para as pessoas por que valeu a pena ir fazer o treinamento, o que vocês acharam do treinamento, as pessoas foram falando coisas lindas, até que chegou um cara que falou assim, olha, tá tudo ótimo, mas o professor está sendo muito rigoroso. E aí ele esperava que eu fosse ficar de boca aberta, né, e reagir falando que, dando alguma desculpa. Aí eu falei assim, olha, eu quero pedir uma salva de palmas para essa pessoa aqui, porque uma das coisas que eu mais gosto nos meus treinamentos é a sinceridade. Eu agradeço você por expressar a sua opinião, e eu quero dizer que em alguns momentos aqui eu fui rígido, sim, para poder vocês entrarem no treinamento. Mas aí eu volto para você e te pergunto, valeu a pena eu ser rígido? Então, assim, eu enchi a bola da pessoa, eu concordei com ela, e automaticamente isso fez com que depois essa pessoa ficasse do meu lado e falasse, olha, você teve que ser rígido mesmo, realmente era importante e está valendo a pena, está sendo legal, está sendo ótimo. Então, isso é uma forma de lidar com pessoas difíceis, tá? Vamos para a próxima forma aqui para poder a gente seguir aqui. Uma outra forma é a recompensa, né? Pequenos mimos e grandes resultados. Pequenos mimos e grandes resultados. Todo mundo gosta de ganhar presente, gosta de ganhar alguma coisa, né? Quando eu comecei a minha empresa, uma das coisas que eu fazia era bater de porta em porta, vendendo meus cursos, vendendo meu trabalho, né? E quando eu ia nas empresas, a primeira coisa que eu fazia, né, para poder ser bem recebido, era pegar uma balinha ou um bombom e dar de presente para a secretária. Porque a secretária era o primeiro contato, então ela que abria as portas. Então, se ela gostava de mim, ela abria as portas e ela ia falar para todo mundo que eu era uma pessoa legal, para as pessoas me receberem, né? Então, pequenos mimos geram grandes resultados, né? Então, quando você tem uma pessoa muito difícil, por que não gerar um mimo para essa pessoa, né? Você comprar alguma coisa que essa pessoa goste, ou então algumas coisas simples, né? A pessoa não gosta de fazer determinada tarefa, você vai lá e faz, mostra para ela. Isso é um jeito de você conquistar outra pessoa, né? Pequenos mimos geram grandes resultados. Na época que eu fiz estágio, né, trabalhou um rapaz comigo que ele era o único que sabia fazer cálculo, né, e fazer cálculo judicial, na época que eu trabalhava com direito, né. Então, assim, ele era o único que fazia cálculo. E uma coisa que é interessante é que tinha um advogado na época que era um advogado muito rude. E ele era rude com todo mundo. Mas só pelo fato desse garoto fazer o cálculo, ele não era rude com ele. Então, o que esse garoto fazia para conquistar esse advogado, que era muito grosso, que era muito rude? Ele sempre oferecia para fazer cálculo para ele. E quando ele se oferecia para fazer cálculo, ele automaticamente não criticava, não era grosso, não era rude com essa pessoa. Então, existem estratégias para lidar com pessoas difíceis. E uma delas é: pequenos mimos geram grandes resultados. Fazer mais do que a obrigação geram grandes resultados, ok? Seguindo aqui a filosofia do coaching, né? Como é que você assume a filosofia do coaching? Primeiro, assumir a sua responsabilidade sobre as suas escolhas. Se você está realmente, né, trabalhando com uma pessoa difícil, cara, assume a sua responsabilidade, mostra para a pessoa que você errou, se você errou, né? Mostra para a pessoa que você está fazendo aquilo por uma escolha, né? Mostra a tua responsabilidade na história e mostra a responsabilidade dela na história. Outro ponto interessante é você ouvir, porque uma coisa que gera muito, muito conflito são as pessoas atropelando, né? Falando pra caramba umas com as outras sem ouvir. Porque quando você para ouvir, você entende exatamente o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa. Isso faz com que a pessoa mude os comportamentos dela em relação a você, né? Então isso pode te ajudar demais se você parar e ouvir. Mas olha só, ouvir é ouvir na essência, é ouvir efetivamente, né, tudo aquilo que a pessoa está falando, porque assim vai ser muito mais fácil de você tomar as suas decisões, vai ser muito mais fácil de você agir com essa pessoa. Então, ouvir na essência é algo muito difícil, mas é muito importante, né? Outro ponto,
agir no seu máximo. Agir no seu máximo é fazer mais do que a obrigação, né? Pessoas difíceis, elas são grossas, às vezes elas gritam, mas, cara, quando você age no seu máximo, você passa a ter uma consciência tranquila que você fez tudo o que deveria ser feito. Então, às vezes, pode ser que uma pessoa está reclamando que você fez alguma coisa errada, mas se você fez o teu máximo, você tem consciência de que você fez tudo o que deveria ter sido feito. E isso faz com que você tenha uma nova perspectiva sobre aquele fato, sobre aquela decisão, sobre aquela escolha, ou sobre o jeito que a pessoa está falando com você. Porque se a pessoa está sendo grossa naquele momento, você deixa ela ser grossa. No momento certo, você vai falar com ela, vai falar do teu jeito e vai conseguir argumentar com o que é preciso, tá? E o outro ponto muito interessante, né? Um outro ponto muito interessante é quando a gente trabalha também, né? Além de agir do seu máximo, a empatia, que é mostrar interesse pelo sentimento do outro, é mostrar interesse pelo outro, pelo que o outro está falando, pelo que o outro está se propondo. Quando você se coloca no lugar do outro, isso ajuda demais a lidar com o conflito, né? E para que você possa trabalhar isso, você vai ter que aplicar uma coisa muito difícil, que é o não julgamento, né? Porque quando você tem duas partes, cada uma das partes tem a sua própria razão. Mas quando você começa a enxergar pelo lado do outro, passa a ter uma lógica diferente. Então, é o princípio do não julgar, que é algo muito difícil, né? Porque quando você julga a partir das suas próprias necessidades, não em cima das necessidades do outro, né? Então, isso ajuda muito você não julgar. E eu vou dar alguns exemplos simples. Vamos imaginar, por exemplo, aquela família que não aceita a esposa, né? Simplesmente porque ela é de uma religião diferente. Cara, a necessidade da esposa é de quem? É daquele cara que está casado com ela. Mas quando as pessoas estão julgando, elas estão baseadas nas necessidades delas e não na necessidade do outro, não na necessidade dele, ok? Então, trabalhe, pratique o não julgamento. Outro ponto importante, tá? Outro ponto muito importante aí é você fazer perguntas, né? As pessoas difíceis, às vezes, elas não explicam o que elas querem. Não sei se já aconteceu com você dentro de um ambiente de trabalho, da pessoa tipo, te passar uma tarefa, depois falar que está tudo errado, que ela tinha falado de outro jeito, e você entendeu tudo errado, porque ela sempre vai falar que o erro é teu, que você que entendeu tudo errado. Ela vai falar sempre que ela fez certo, que ela colocou certo, que ela fez tudo certo, né? Que ela te pediu de um jeito certo, mas você é o errado, você está sempre errado. Então, uma das formas de você trabalhar com essa pessoa, né, e ter uma convivência melhor, é você fazer perguntas. Olha, faz um esquema aqui para mim, para poder eu entender melhor. Tá certo se eu fizer desse jeito, desse outro, desse outro? Como é que eu posso ter o melhor resultado, né? Uma outra coisa que você pode fazer é tentar colher o seu feedback, né? Olha, o que eu estou indo bem? O que eu posso melhorar? Né? Isso tudo ajuda muito, mas muito mesmo. Então, fazer perguntas é fundamental. Uma outra coisa também que ajuda na comunicação, que é muito simples, mas é de grande impacto, é quando você. Se você. Aí serve nos dois lados, se você é um gestor ou se você não é um gestor, tá? Serve dos dois lados. Por exemplo, vamos supor que você está passando uma tarefa para alguém, você está delegando uma tarefa para alguém, para essa pessoa cumprir essa tarefa. Você pode, no final da tarefa, quando você delegou a tarefa, você vira para a pessoa e pergunta assim: olha, você pode repetir, por favor, para poder eu ouvir se é exatamente isso que eu te pedi? Repete para mim, por favor. E deixa a pessoa repetir tudo aquilo que você falou. E aí você vai corrigindo e ajustando. E da mesma forma, ao contrário. Se você está recebendo alguma tarefa, você vira para a pessoa e fala o seguinte: olha, você repete, por favor, para poder ver se eu entendi direito. Porque quando você pede para a pessoa repetir, você confirma, e isso faz com que a comunicação se torne muito mais efetiva, tá? Outro ponto importante é você não reclamar
com uma pessoa e nem chamar a atenção dela em grupo. Porque as pessoas difíceis, né, elas vão dar um jeito de te prejudicar, principalmente se você fizer isso, né? Então, não reclame nem chame a atenção da pessoa em grupo. Faça isso de um jeito reservado, tá? Isso vai te ajudar muito. Outra característica, outro ponto importante, mostrar opções e perspectivas. Quando você mostra opções e perspectivas, a pessoa sempre tende a escolher uma. Mas se você só se você só mostra um lado da história, a pessoa tende a não concordar, porque a opinião dela vai ser muito melhor, né? Então, assim, quando você mostra opções e perspectivas, você ajuda na argumentação, você se ajuda na argumentação com essa pessoa. Outro ponto interessante é separar fatos de pessoas, né? Eu falei isso aqui antes, mas isso é importantíssimo. Quando você mistura os fatos com as pessoas, na verdade, você está dando um significado para aquilo que aconteceu, né? Porque os fatos são fatos, né? O significado que você dá é que causa o conflito da situação. Então, separar os fatos de pessoas é fundamental, principalmente dentro do ambiente de trabalho. E por último, né, para você desenvolver pessoas difíceis, é você servir, no sentido de contribuir, mesmo sendo uma pessoa difícil, contribua com ela, né? Ache uma estratégia para contribuir, porque quanto mais você serve, quanto mais você contribui com a pessoa, mais ela vai ficando melhor para você lidar com ela. Então, resumindo todas as características, né, que nós falamos, todas as técnicas que nós falamos e tudo que a gente falou até aqui nesse curso, todos nós somos pessoas difíceis, né? Todos nós somos pessoas difíceis. Outro ponto, nossos conflitos se originam em nossas escolhas e emoções. A partir do momento que a gente entende que nós somos os conflitos, porque nós os causamos, a gente tem uma outra consciência, uma outra perspectiva. Outro ponto, assuma sua responsabilidade em cada escolha, em cada situação. Outro ponto, observe sem julgar. O julgamento é a partir das suas necessidades e não a partir das necessidades do outro. Outro ponto, diga sempre como você se sente. Nunca acuse o outro. Olha, você é irritante. Não, eu estou me sentindo irritado. Porque aí é muito melhor para poder você não ofender a outra pessoa. Outro ponto, demonstre as suas necessidades. Se você não demonstrar a sua Para poder você acelerar os seus resultados, eu vou te dar uma grande chave. Na verdade, eu vou te dar duas chaves agora para você acelerar os seus resultados em qualquer área que você queira, seja na área profissional, seja na área pessoal. Preste bem atenção no que eu vou falar com você. São duas chaves importantíssimas que vão acelerar os seus resultados. Quais são as chaves que vão efetivamente acelerar os seus resultados? Qual a chave para acelerar a sua mudança através do coaching? A primeira chave é a escola de heróis. A escola de heróis é a minha formação em coaching e você pode ver aí que centenas de pessoas
já participaram dos nossos cursos, né? E o que a gente faz nesses cursos? Exatamente a tríade que eu falei com você nesse início. Aumentar o potencial, diminuir as interferências e alavancar o desempenho. E o que a gente faz? A gente te prepara para poder você exercer o coaching de vida, que pode ser trabalhado saúde, emagrecimento, aposentadoria, finanças pessoais, né? Você vai poder cobrar de 100 a 500 reais em cada sessão, você vai cobrar isso dos seus clientes, ou você pode cobrar no processo de 12 sessões de 1.000 a 5.000 reais, isso não é o quanto que eu cobro no curso, isso é apenas efetivamente quanto você pode cobrar quando você fizer esse curso. Você sai com técnicas também do coaching de negócios para você atender pequenas empresas, profissionais autônomos, profissionais liberais, né? Profissionais que precisam aumentar as vendas, empreendedores. Você vai poder cobrar de 250 reais a R$1.000. Você vai poder cobrar isso, de 250 reais a R$1.000, em 1 hora e meia de sessão, ou no investimento do processo de 2.000 a 10.000 reais em 12 sessões, né? Então você também vai poder cobrar isso. Você vai também sair de lá atendendo o coach executivo. Você vai estar preparado para isso, que é atender empresas. No coach executivo, quem paga as sessões de coaching é a empresa. Então você vai poder aí trabalhar o desenvolvimento de competências, de liderança, de recolocação, de adaptação cultural, né? Investimento da sessão de 300 a 2.000 reais e investimento do processo de 3.500 a 20.000 reais. Esses são os estilos de coaching, tá? E como é que funciona a nossa Escola de Heróis? A Escola de Heróis é uma formação e uma pós-graduação em coaching. Então você vai se formar como coach e você vai ter aí a pós-graduação, né, em coaching. Então você tem aí 3 módulos da nossa formação, que é a maneira como a gente trabalha. E além dos 3 módulos, você tem aí mais 240 horas com 14 disciplinas. Então, no módulo 1, você tem os fundamentos do coaching, que são 30 horas. E eu quero deixar claro aqui que se você fizer apenas o módulo 1, repetindo, se você fizer apenas o módulo 1, você já sai atendendo como coach e você já pode cobrar. Então, se você faz o módulo 1, você já sai de lá atendendo como coach e você já pode cobrar. Então, módulo 1, fundamentos de coaching. Você já sai de lá cobrando, tá? E já sai de lá, você já pode atender como coach. Módulo 2, Business Coaching. Nesse curso, eu passo para você todas, absolutamente todas as técnicas referentes a Business Coaching, né? Vendas, planejamento estratégico, metas, liderança, trabalho em equipe e, principalmente, como atender empresas, grupos. Então, eu te passo todas as técnicas de coaching em grupo e também eu te passo no Business Coaching técnicas de vendas de serviços de coaching. Como você vai vender o seu serviço de coaching. Então, são 60 horas, sendo que no último dia a gente dá um grande bônus no Business Coaching, que é um treinamento militar, né? Depois você pode assistir os nossos vídeos no nosso site, você vai ver aí esse treinamento militar, como é que funciona. Então, no módulo de Business Coaching, você tem aí um treinamento militar como bônus, tá? E por que, Diogo, você escolheu um treinamento militar no curso de formação em coaching? Por uma razão muito simples. Um treinamento militar te coloca numa situação adversa. E toda vez que você está numa situação adversa, você muda totalmente sua forma de se comportar. Então, tudo aquilo que a gente ensina nos primeiros dias, quando você vai no último dia para um treinamento militar, você pratica aquilo. Então, isso ajuda você a se ver e se conhecer de uma outra forma, tá? Então, Business Coaching trabalha isso. Módulo 3, técnicas inovadoras de coaching. No módulo 3, a gente trabalha a hipnose, a gente trabalha a constelação familiar, a gente trabalha psicologia positiva, psicodrama, dentre outras técnicas que vão te ajudar a complementar a formação em coaching, tá? Então, esse é o módulo 3.
A pós-graduação em coaching são os 3 primeiros módulos, mais 240 horas em 14 disciplinas diferentes. Então, a nossa formação, ela pode ser feita toda online ou também você pode fazer ela toda presencial. Todos os cursos são presenciais ou online. Você escolhe o que é melhor para você. Você pode fazer presencial, você pode fazer online. Presencial sempre vai ser aos finais de semana e online você tem a senha, gerado uma senha para você poder você acessar a qualquer momento que você queira, tá? Bônus para os heróis da Escola de Heróis do módulo 1. Então, se você fechar com a gente hoje, se você fechar hoje a Escola de Heróis módulo 1, olha o que vai acontecer. Você vai ganhar uma supervisão e coaching de 2 em 2 meses. Isso é o bônus, tá? Supervisão e coaching de 2 em 2 meses. Bônus 2. O coaching na prática, de 15 em 15 dias, você pode pessoalmente ir até uma das nossas unidades e praticar coaching com outros alunos para poder você treinar. E isso acontece de 15 em 15 dias. Bônus número 3, oportunidade de ser coautor de um livro. Oportunidade de ser coautor de um livro. Nós estamos lançando aí na metade do ano um livro chamado Escola de Heróis Volume 1 e você tem a oportunidade de se tornar aí o coautor desse livro. Bônus número 4, na metade do ano também iremos lançar um congresso de coaching e é uma grande oportunidade de você participar desse congresso, né? Então, iremos lançar esse congresso aí, vai ser o bônus número 4, tá? Vai ser uma grande oportunidade de você participar aí desse congresso. Bônus número 5, 3 ingressos para o Mood. Nós criamos o curso Mood, que é o curso onde a gente, durante um dia, trabalha um pouco com o aluno, né, para uma amostra, como se fosse uma amostra do que é o processo de coaching. É um curso de um dia. E esse curso ele é beneficente. A gente doa para ONGs a renda toda do curso. Então, no Mood, a gente doa a renda para uma instituição de caridade. Como você pode ver aí, tem a ONG Renato Rodrigues e tem a ONG aí também Favela Mundo, e tem a ONG aqui também, que é a ONG do surf, né? Eles trabalham em parceria com a ONG Renato Rodrigues. Então, a gente doa através do Mood e você recebe 3 ingressos para o Mood. Você vai e você leva outras pessoas também que você quer mudar, né? Você recebe 3 ingressos para isso. Material extra. Modelo de e-mail para atrair clientes. Então, assim, a gente te dá um modelo de e-mail onde você manda esse modelo e você atrai os clientes através desse modelo, porque quando você manda o modelo, automaticamente as pessoas te procuram e isso vai fazer com que você possa aí ter os seus primeiros clientes e já começar aí a ganhar dinheiro com coaching e a pagar o curso com o próprio curso. Então, isso vai te ajudar muito, esse material extra que é esse modelo de e-mails. Além disso, além desse modelo de e-mails, você tem também os slides, a apostila em PDF e as músicas do curso. A gente entrega todas as ferramentas do curso. Qual o investimento na Escola de Heróis? Qual é o investimento? Bom, deixa eu fazer uma reflexão com você. Quanto que é um curso de coaching no mercado? A média de um curso de coaching é cerca de R$7.000. Você pode ver em qualquer escola de coaching que você pesquisar, a média de R$7.000. Quanto eu já investi em mim em cursos, né? Por exemplo, agora eu estou aqui na Índia e vou fazer alguns cursos de meditação. Então, quanto que eu já investi em mim? Eu já investi mais de R$100.000 só na formação em coaching. Eu não estou falando no mestrado, eu não estou falando na faculdade, não estou falando nada disso. Estou falando única e exclusivamente nas formações que eu tenho em coaching. Eu já investi em mim mais de R$100.000 em formação. Se você fechar comigo hoje, você vai levar 7 bônus, né? Se eu fosse te cobrar só os bônus, supervisão em coach, R$750, coach na prática, oportunidade de escrever um livro, montar um congresso, como gravar vídeo, né?
Modelo para atrair clientes, né? Todas as ferramentas, slides e músicas, eu te cobraria R$ 3.997 só pelos bônus, R$ 3.997. Só que eu não vou te cobrar R$ 3.997, tá? A Escola de Heróis módulo 1, se fossem só os bônus, R$ 3.997. Eu não vou te cobrar isso. A sua visão de investimento é de apenas 10 parcelas de R$ 250. 10 parcelas de R$ 250. E o que eu te entrego? Você sai do módulo 1 e já pode atender como coach. Eu te entrego os ensinamentos de como atender e captar clientes. Um certificado chancelado pela DH Desenvolvimento Humano. Você tem o certificado da minha empresa, né? Você tem aí todas as terças-feiras, né, palestras minhas na Livraria Saraiva, no Rio de Janeiro. Isso te ajuda aí a aumentar a tua segurança para atender como coach. Você tem acompanhamento, né? Você tem aí acompanhamento da sua carreira como coach. A gente dá todo o suporte, né, como coach. Os benefícios, o desenvolvimento da inteligência emocional para poder você transformar sonhos em planos realizáveis. O aprendizado das técnicas de coach para você aplicar no seu cotidiano, acesso a poderosos recursos emocionais, melhoria da liderança, melhoria aí de alguns comportamentos para converter dificuldades em desafios, planejamento e implementação de objetivos na sua vida de curto, médio e longo prazo, superação de crenças limitantes, melhoria na capacidade de produzir resultados, autoconhecimento e transformação em alto nível e, além disso, uma melhor organização pessoal. Eu vou te entregar 35 técnicas mais 17 ferramentas de coaching. Lembrando, apenas no módulo 1. E qual a garantia que eu te dou? A garantia que eu te dou é 100% de satisfação ou você pode pedir o seu dinheiro de volta no final desse primeiro módulo. Você terminou o primeiro módulo, não gostou? Pode pedir o dinheiro de volta que a gente te devolve se você está insatisfeito com o curso. Ok? Então essa é a minha garantia, 100% de satisfação ou o seu dinheiro devolvido. Qual a segunda chave que eu tenho para te oferecer para sua mudança, para acelerar seus resultados? O curso Oratória de Alto Impacto. No curso Oratória de Alto Impacto, eu te dou 7 passos para você falar em público com excelência. O primeiro é como lidar com medo, com os brancos e com nervosismo. O segundo é como diminuir a ansiedade através da respiração. O terceiro é usar a persuasão e impactar o público. O quarto é inspirar confiança. O quinto é estruturar o conteúdo do discurso. O sexto é manter a atenção no público. E o sétimo é construir o seu marketing pessoal. Eu falo sobre o oratória porque é fundamental em qualquer área, né? A gente aqui está falando sobre coaching, mercado e carreira, e é muito importante que o coach saiba falar bem em público. Na verdade, é importante que qualquer profissional saiba falar bem em público. E isso vai fazer com que você consiga aí desenvolver grandes resultados na sua carreira. E como bônus desse curso, eu ainda te dou 7 bônus. Como montar slides de forma rápida e eficaz, que seria R$ 750 se eu te cobrasse, mas eu vou te dar como bônus. Como utilizar o microfone, que seria R$ 97, mas eu vou te dar como bônus. Como lidar com imprevistos. Como aplicar dinâmicas em grupo, que seria R$ 1.500, mas eu vou te dar como bônus. Como gravar vídeos para a internet. Como estruturar treinamentos corporativos e como se tornar um palestrante profissional, né? Se eu fosse te cobrar só esses bônus, eu cobraria R$ 3.997. Só que o curso Oratório de Alto Impacto, ele é 100% online. E você paga R$ 997 à vista. Mas você também pode parcelar, e aí tem os juros aí do cartão, tá? Mas você pode parcelar se você quiser, tá? Agora, se você quiser fechar agora o coaching, o EH1, que é o Escola de Heróis Módulo 1, mais o curso de oratória, e se você realmente quer multiplicar os seus resultados, se você está comprometido com isso, o Escola de Heróis Módulo 1 custa R$ 2.500. O oratória, R$ 997. Mais todos os bônus que eu vou te dar,
isso daí sairia R$ 3.497. Só que se você fechar comigo hoje, apenas hoje, você vai fechar isso comigo em apenas 10 parcelas de R$ 299,70. Apenas 10 parcelas de R$ 299,70. E para poder você adquirir os nossos cursos e saber mais informações, apenas se você quiser saber mais informações, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida sua, mande um e-mail para dh@diogohudson.com.br. E se você quiser adquirir, mande um e-mail também para dh@diogohudson.com.br. É uma excelente oportunidade para poder você começar o ano planejando seus objetivos e principalmente melhorando sua inteligência emocional. Esse curso é uma entrega, né? É uma entrega onde você vai passear por vários momentos da sua vida que você teve e você vai ter oportunidade de refletir sobre o seu futuro e de transformar os seus resultados, né? Então, você tem 100% da minha garantia, ou você está satisfeito ou a gente te devolve o dinheiro. Então, qualquer dúvida que você tenha, mande um e-mail para dh@diogohudson.com.br, que vai fazer uma grande diferença na sua vida esse curso. Então, eu quero agradecer demais a sua participação aqui nesse curso. Quero agradecer a oportunidade, né, de ter falado com você sobre um tema tão importante nos dias de hoje, que é o coaching. E quero agradecer o seu interesse de ter ficado até aqui, de ter conferido o meu trabalho. Você vai continuar recebendo alguns conteúdos gratuitos por e-mail. Sempre veja os vídeos, comente os vídeos, né? Para poder a gente estar interagindo e se entretendo aí. É importante que a gente tenha essa comunicação direta. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição por e-mail, dh@diogohudson.com.br. E eu aproveito também para falar para você que as nossas redes sociais estão 100% em funcionamento e sempre sendo atualizadas com grandes conteúdos gratuitos. Nosso canal do YouTube e a nossa fanpage no Facebook. Diogo Hudson, é só você adicionar lá e você curtir lá todos os comentários e todos os artigos, vídeos sobre coaching e sobre desenvolvimento humano. A minha vida é desenvolver pessoas, eu faço isso com muito prazer, com muito carinho, e é com muito carinho que eu parei aqui a minha lua de mel, minhas férias, para poder gravar esse curso para você aqui da onde que eu tô, no quarto do meu hotel. E eu estou muito feliz por você ter participado aqui comigo. E se você realmente está comprometido com a sua mudança, faça a Escola de Heróis e tenha uma grande transformação na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e não esqueça de me mandar o e-mail dh@diogohudson.com.br. Um abraço, valeu, tudo de bom, tchau, tchau.